Bem, agora eu vou falar sobre pilares do planejamento patrimonial. Lembrando, gente, quando eu falo de planejamento patrimonial, eu falo planejamento patrimonial já pensando no planejamento sucessório, porque ninguém constitui patrimônio para deixar para semente, né? Para deixar para ninguém. Eu, por exemplo, eu penso sempre na construção do meu patrimônio, pensando na minha amada esposa Débora e nos meus lindos filhos Gabriel e Daniel. Minha esposa está querendo mais. Eu não sei se quando você estiver assistindo essa aula, se já vou ter caído na minha esposa de ter mais um filho, né? Ou dois, não sei. Vai que vem gêmeos. Pois bem, quais são esses pilares de planejamento patrimonial e de planejamento sucessório? Primeira coisa, sucessão em vida. Por que a gente fala de sucessão em vida? Porque ninguém, em sã consciência, tem interesse de se submeter a um longo, diuturno, cansativo, diabólico e cruel inventário. Sabe por quê? Porque o Estado ele tem para você pronto um planejamento patrimonial sucessório. Ele tem prontinho, tá lá, no Código Civil para você. Se você não fizer o seu planejamento. Então, a sucessão em vida, ela é muito proveitosa quando observada especialmente com relação a este aspecto. Ora, no dia que eu vier a faltar é uma forma carinhosa, bonitinha, de falar que você vai morrer um dia, tá, gente? O latino não se lida bem, não lida bem com esse tipo de informação. Mas depois da pandemia, eu mesmo, né, perdi meu pai, né, para o coronavírus, aí na Covid, né, no dia 5 de setembro de 2020, meu pai morreu. Meu pai não tinha feito em vida, né, em caso de Ferreira Espeta de Pau, meu pai não tinha feito o planejamento dele, e nós estamos atravessando, né, um inventário. Isso porque eu e minhas duas irmãs somos grudados, somos um em carne. E já tem sido muito difícil. Não porque a gente está brigando, mas porque é muita burocracia, né, imposto para pagar, documento para pegar. Então, planejamento patrimonial, quando você pensa nesse pilar da sucessão em vida, é o seguinte, olha, no dia que eu vier a faltar, pronto, está tudo arrumado. Acima de tudo, gente, planejamento patrimonial é um ato de amor. É você pensar em vida algo do qual você não usufruirá, mas sim os seus entes queridos, os seus herdeiros, sejam eles, né, herdeiros legatários, necessários, testamentários, né, facultativos. Então, acima de tudo, é um ato de amor. Então, o primeiro pilar do planejamento patrimonial sucessório é realizar a sucessão em vida, a fim de que você evite ao máximo, né, um eventual inventário, que vai ter que pagar honorários, né, bem consideráveis, né, para um advogado, impostos que estão numa ascendente que nunca se viu antes, né? De 2015 a 2019, por exemplo, nós tínhamos apenas 8 estados que trabalhavam com a alíquota de 8%. Hoje nós já temos né, 17 ou 18 estados que já alcançam a alíquota de 8% e a tendência é isso continuar só aumentando. Não fosse o bastante, nós temos 2 projetos de resolução no Senado que fazem com que a alíquota máxima chegue a 16% ou 20%. O projeto de resolução que tem intenção de elevar essa alíquota para 16% é um projeto de resolução de autoria do senador Cid Gomes, está no seu material de apoio isso, ele é de 2019. E o projeto que visa levar, né, essa tributação máxima, esse teto, para 20%, é um projeto de um ofício recomendatório do CONFAZ, tá, que é o consórcio de secretarias de fazenda dos estados, né, composto pelos secretários de fazenda dos estados e o ministro da Fazenda, tá bom? Então, sucessão em vida é o nosso primeiro pilar. O nosso segundo pilar é a organização patrimonial. Se você tem um carro, contas bancárias, um imóvel nesse estado, um imóvel nesse estado, um imóvel nesse estado, um outro imóvel aqui, aí você tem a casa de praia, tem a casa de campo, tem o edifício onde você mora, né, o apartamento onde você mora. Você tem um conjunto de ativos imobiliários ou mobiliários, né, os ativos, por exemplo, de alta liquidez, né, pode ter boi, vaca, joias, obras de arte, enfim, dinheiro em conta. Né? Se você tem isso tudo espalhado, no dia que você morrer, esses bens deverão ser reunidos a fim de que o inventário seja aberto, ainda que você vai fazer extrajudicialmente, você terá custos elevados, mas você vai precisar reunir isso no mesmo local. Com o planejamento patrimonial, e aí quando eu falo planejamento patrimonial, eu não penso só em holding, mas a holding também é uma ferramenta fantástica, né, a partir da qual nós conseguimos extrair muitos benefícios e conseguimos potencializá-los com outras ferramentas, tais como testamento, codicilo, seguro de vida, previdência privada, offshore, trust, conta solidária,
a procuração com cláusula em causa própria, né, e outras mais ferramentas que você vai poder aprender aqui no nosso plano de informação. Então, você consegue utilizar essa estrutura jurídica, né, em especial a holding, né, a sociedade de participações ou outras mais, para fazer o quê? Para concentrar no mesmo local a gestão e a administração. Então, esse é um dos grandes benefícios, né, e é um dos principais pilares do planejamento patrimonial sucessório, que é a organização do patrimônio. Além de você promover a sucessão em vida, eu faço com que essa sucessão seja totalmente organizada, concentrada, para que você não tenha nenhuma dificuldade em enxergar o que existe para ser sucedido e administrado. Terceiro pilar, proteção do patrimônio. Ah, professor, mas como assim proteção do patrimônio? Como é que eu vou proteger o meu patrimônio? A holding, que é uma ferramenta muito importante, né? Já falei aqui, que ela é a pontinha do iceberg, né? Para baixo tem muita coisa. Só que esse todo para baixo, digamos que a holding ela é a árvore, né? E você consegue nutrir essa árvore com uma rede de instrumentos que seriam aí as suas raízes, digamos assim, para nutrir mais essa holding. Nessa holding, você consegue fazer com que o patrimônio, outrora, que era da pessoa física, passe para essa holding, para essa pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica, na forma do artigo 49A, parágrafo único do Código Civil, detém autonomia patrimonial. Sim, a partir do momento que eu tiro um patrimônio da pessoa física e levo para uma pessoa jurídica, essa pessoa jurídica que tem autonomia patrimonial, ela, pelo menos regra geral, ela não poderá ser alcançada pelos sinistros, né, ou pelos, digamos, pelos ônus da vida civil que podem me alcançar. Veja, eu não estou falando que eu estou cheio de dívidas, que eu acabei de arrumar um problema, ou que eu já tinha problemas, e que eu vou utilizar uma holding para realizar verdadeira fraude, ou uma simulação, algo do gênero. Não. Se você está pensando em fazer isso, eu peço que você desligue e que você pare de assistir essa aula. Aqui você não vai aprender a fazer jeitinho brasileiro ou coisa errada. Essa aula aqui, o nosso plano de formação, é para que você seja um profissional competente, né, razoável, né, e conservador, e não fique pensando em loucuras para conseguir esconder patrimônio. Se o seu cliente, eventualmente, tem alguma dívida, né, se ele deve a alguém, então faça com que ele paga. Busque um acordo, busque um parcelamento, mas aqui você não vai utilizar esses conhecimentos para conseguir, mesmo porque esse tipo de manobra ele é facilmente alcançado pelo artigo 50 do Código Civil, quando fala do abuso, né, de forma, quando fala de desvio de finalidade. Né, isso facilmente será descaracterizado, né, por força do artigo 50 do Código Civil, e essa estrutura que outrora fora constituída com finalidade de lesar terceiros será absolutamente desfeita e o terceiro será naturalmente alcançado ou terá o seu benefício ali alcançado, ainda que você tente blindar, né, o patrimônio do seu cliente. A proteção aqui proposta, e que é a proteção legal, inclusive já foi, né, dita e confirmado isso pelo STF, é a proteção que você realiza de maneira antecedente. Eu realizo algo sem qualquer tipo de dolo, tá? Sem qualquer previsibilidade de fazer algo contra terceiro. Eu realizo um planejamento, resguardo meu patrimônio, faço sucessão em vida, e aí sim eu tenho proteção do patrimônio. Ah, mas como é que isso vai acontecer? Mais na frente você vai conseguir entender. Mas fazendo isso por dentro da pessoa jurídica, o patrimônio não pertence mais a você, pertencerá a uma outra pessoa jurídica, da qual, inclusive, você sequer será sócio, mas terá poderes sobre ela. Bem, agora eu quero ir para o meu último pilar, né, o quarto e último pilar, que é a elisão fiscal, né, ou eu prefiro chamar de eficiência tributária. Porque eficiência tributária não se alcança só com elisão fiscal, mas com planejamento tributário também. E em que consiste realizar, né, o seu planejamento tributário, né, alcançar a eficiência tributária com planejamento tributário e elisão fiscal? Você consegue realizar isso quando você compara, por exemplo, com o inventário, as bases de cálculo ou mesmo as alíquotas consideradas para a transmissão de bens de forma gratuita. Como assim de forma gratuita? Só tem duas formas de transmitir bem de forma gratuita: ou doando ou por herança. Ah, mas eu fiz aqui uma compra e venda, mas eu não paguei. Gente, prestem atenção numa coisa. Quando você entrega
quando você entrega alguma coisa a alguém e não vem outra para você, isso é gratuito. Ah, mas é a compra e venda. Isso é uma simulação. Isso é uma compra e venda simulada. Porque, de fato, o que aconteceu foi entregue um bem e não retornou um outro bem. Então, quando só vai alguma coisa e não volta outra, que seja dinheiro ou que seja um outro bem, essa transação é gratuita. Se você entrega um bem e recebe outro em troca, esse tipo de transação é uma transação onerosa. Então, já grave esses conceitos, já que vai ser importante lá para frente, tá? Então, dentro do planejamento patrimonial, quando nós tratamos dos pilares de elisão fiscal, de eficiência tributária, você deve necessariamente comparar os dois cenários possíveis. Inventário, padrão, entregue pela lei, quando você morrer, e planejamento patrimonial sucessório realizado em vida, visando a organização do patrimônio, visando a proteção do patrimônio e visando eficiência tributária. Quando você compara esses dois cenários, especialmente aqui no nosso último pilar, que é a eficiência tributária, você vai notar que você vai estar morto, né? Mas no dia que houver a transmissão efetiva do patrimônio, você pagou muito mais no inventário do que pagaria em vida, escolhendo inclusive a alíquota que está vigente. Quem me garante que no dia que eu morrer, nós não teremos uma alíquota, como ora está proposto no Senado, né, já em trâmite, alíquota de 20%, sendo autorizada, né, pelo Senado Federal. Então, estejam atentos. Eficiência tributária, ela consegue ser observada e ela é um pilar quando você compara os dois cenários, dentro do inventário e dentro do planejamento patrimonial em vida, que pretende fazer o quê? A sucessão em vida, a organização do patrimônio, a proteção dele e com eficiência tributária. Então, esses são os 4 pilares do planejamento patrimonial.